versículo 35 de Lucas 7 diz: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por que isso? Porque uma pessoa, se eu me justificar a mim mesmo, eu estou considerando que Deus é injusto e que a sabedoria de Deus não é perfeita. Porque eu estou me justificando, eu estou me colocando como padrão de perfeição e de sabedoria. Mas se eu me condeno, se eu me considero falho, pecador, eu assim justifico a sabedoria de Deus. Aqui nós vamos encontrar duas pessoas, uma mulher que justifica a Deus e um homem, um fariseu, que justifica a si mesmo. E ele, justificando a si mesmo, ele apontava dedos. Ele apontava o dedo para aquela mulher. E ele apontava o dedo para o próprio Senhor Jesus, porque o fato do Senhor ter sido convidado para ir comer na casa dele, não significava que ele tivesse um apreço pelo Senhor, que ele amasse o Senhor ou que ele realmente quisesse honrar o Senhor com o seu convite. Não. Ele convidou muito provavelmente por curiosidade, para satisfazer a sua curiosidade. E porque se ele tivesse convidado, considerando ele alguém realmente nobre para entrar na sua casa, ele teria lavado os pés ou mandado um servo lavar os pés do Senhor, como era costume na época, quando você trazia um convidado para comer na sua casa, ou você lavava os pés ou tinha um servo para fazer isso, para lavar os pés, porque as pessoas andavam na poeira e para entrar na casa lavava os pés, senão a casa ficava toda suja. Ainda mais dentro do judaísmo, né, que tinha muitas lavagens, muitas cerimônias de lavar. Ele teria lavado os pés do Senhor, ele teria beijado, saudado o Senhor com um ósculo, com um beijo, quando o Senhor chegou, não é? E ele teria ungido a cabeça do Senhor com óleo, porque era costume, uma visita importante, você derramar óleo aromático sobre a cabeça. Era uma prova de educação e de respeito, uma cerimônia de considerar a pessoa importante. Ele não fez nada disso. Ele recebeu a Jesus na sua casa como um comum. E ainda assim, no versículo 36, né? Ele entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Quando ele se senta à mesa, essa mulher entra e vai chegar aos pés dele. No versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Então, essa não era uma pessoa assim que de reputação ilibada, né? Uma pessoa boa. Ela tinha uma fama de prostituta. Mulher da cidade significa que ela era uma prostituta. Uma mulher que ficava na rua. Uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro era uma joia preciosa, porque eles pegavam uma pedra translúcida e esculpiam ela na forma de um vidrinho, não é? E depois polia ela, que ela ficava semi-transparente. E não era uma coisa barata, um vaso desse não era barato, era para guardar os melhores perfumes. Então ela pega esse vaso de alabastro com unguento. Unguento eram perfumes que eles usavam na época, né? E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Para ela fazer isso, ela teve que colocar o rosto dela no chão. No chão. Uma pessoa que não esteja disposta a colocar o seu rosto no chão, diante do Senhor Jesus, ela ainda tem escrúpulos ou tem coisas das quais ela se orgulha que não permitem que ela se dobre tanto para chegar até os pés. Então aqui ela deita no chão, ela beija os pés do Senhor, ela unge com unguento, passa perfume nos seus pés, chora com as suas lágrimas, ela lava os pés do Senhor e enxuga com seus cabelos. Olha só que cena, que deve ter impressionado todos ali.
inclusive o fariseu. Só que ele não ficou impressionado no bom sentido. Veja o que acontece no versículo 39. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado a Jesus, falava consigo, ou seja, pensava, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou os pés, pois é uma pecadora. Ele está pensando isso, ele está só na cabeça dele, não está fazendo transmissão e Wi-Fi para lugar nenhum isso daí. Ninguém está sabendo o que ele está pensando, exceto um que é Jesus. Ele estava sabendo. Esse que não negava de maneira alguma receber alguém, independente dos antecedentes daquela pessoa. Independente. Veja essa mulher aqui. Veja se ele pediu a ficha dela para recebê-la. Ela invadiu a casa desse publicano. Certamente o publicano deve ter dado uma bobeada, né? Uma vacilada. Os seus porteiros, lá, seus guardas, seus vigias, vacilaram e a mulher se infiltrou ali no meio desse jantar, ou dessa ceia. E ele, então, quando o publicano faz essa. O fariseu, né? Desculpa, eu falei publicano, mas ele é fariseu. Quando o fariseu, os publicanos não eram bem vistos, bem quistos na sociedade ali de Israel naquela época, na Judéia, porque eles eram tipo traidores da pátria. Eles pegavam impostos, coletavam impostos dos judeus para entregar os impostos para os gentios, para os romanos, que eram os invasores. Então, eles eram considerados párias, eles eram considerados traidores. E esse fariseu era uma seita mais rigorosa, mais apegada à lei, eram os fariseus. Esse fariseu, então, quando ele pensa só, se esse fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que tocou ele, que é uma prostituta. Ela está na rua e todo mundo conhece a mulher. E versículo 40, e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele não diz de cara, ele é como que pede licença, porque ele está na casa desse Simão, né, desse fariseu. Uma coisa tenho a dizer-te. Então, espera agora autorização para dizer. E ele disse, Simão disse, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Por que ele vai dizer isso agora? Porque ele leu os pensamentos de Simão, o fariseu. Você já pensou se convidar alguém na sua casa para ir jantar e essa pessoa ter poder e capacidade de ler seus pensamentos? Pensa só nisso. Imagina que situação é essa. Mas era o que o Senhor Jesus fazia, ele lia os pensamentos das pessoas. Porque Deus, ele lê os meus pensamentos, às vezes eu fico com vergonha disso, porque ele lê os meus pensamentos. Um certo credor tinha 2 devedores, versículo 41. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem, julgaste bem. Respondeu certo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Repare aqui que ela não foi perdoada porque amou. Ela amou porque ela foi perdoada. Precisa ler corretamente essa frase aqui. Porque muito amou, ou seja,
os seus pecados lhe são perdoados, porque a evidência disso é que ela amou muito. Mas a quem é pouco é perdoado, pouco ama, ou seja, pouco reconhece o perdão que recebeu de graça. Ela tinha sido perdoada no momento em que ela foi lá buscar aquele que ela acreditava que era aquele que poderia falar o que ele vai falar no final para ela. E disse-lhe a ela, versículo 48, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Porque eles sabiam que perdoar pecados era uma prerrogativa divina. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Ao menos dentro da esfera do juízo divino, não é? Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Tem uma outra passagem, acho que é em João, que ele fala isso. Quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ela foi perdoada e ela foi salva, não porque ela muito amou, porque ela creu. Porque ela creu. Se você hoje está buscando a salvação, e para isso está procurando amar Jesus de todo o seu coração, ser uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa, rezar 500 Pai Nossos, 900 Ave Maria, porque você quer com isso receber o perdão dos seus pecados e a salvação. Não é por aí. Não é por aí. Na caixinha onde você deposita seu desejo de ser salvo, cabem apenas duas letras. Fé. F-E. Não cabe trocentas Ave Marias e 1.500 Pai Nosso. Cabem duas letrinhas. F-E. Fé. A tua fé te salvou. Ele não fala o teu amor te salvou. Não, amor não salva nada. A tua fé te salvou. Você pode amar quanto você quiser, mas se você não crê, você não tem salvação. A tua fé te salvou. Eu pergunto para você que está me escutando agora, você pode dizer que agora está em paz? Porque ele fala para a mulher, vai-te em paz. Como assim vai-te em paz? E os pecados dela? Ele ia pagar todos ali na cruz, ali na frente.